Fraternidade de Luz, tudo bem? Vamos lá para mais uma orientação Yin e Yang. Vamos ver o que vem aqui para todos nós. Bom, peço ajuda aos mentores presentes nesse momento na orientação Yin e Yang. Vamos ver o que vem na orientação Yin e Yang. Vamos ver aqui, orientação Yin e Yang. Libertação, povo das estrelas e o sol. Tá. Abertura e o sacrifício. Certo. Bom, é um momento aqui que todos nós estamos nos reconectando com a nossa essência, tá? Aqui o espiritual mostra que é um momento de grande libertação, é um momento de grande abertura para realidades totalmente diferentes, é um momento de inspiração, é um momento de expansão, de realização na matéria. A nível mental, tem várias quebras, né, de limites, né, de limitações que a gente trazia. Então, levando a gente a expandir na matéria, acreditar que não existe bloqueios, barreiras, né? Isso tem muito a ver com o modo que a gente pensa. Então, nos próximos dias, semanas, a gente vai conseguir concretizar, chegar em lugares, em pessoas que a gente tinha uma certa dificuldade de nos enxergarmos ali, sabe? Então, a gente vai concretizar situações, coisas aí que a gente não via como possível. E isso vai ter uma simplicidade muito grande, né? Vai vir junto com uma simplicidade. Eu vejo que não vai ter um bloqueio, né? As coisas irão fluir. Então, é um momento de libertação de crenças, valores complexos que a gente tinha. Tem uma... É como se a gente se conectasse a nível mais sutil, né? Sutil, mas que traz uma modificação na matéria, porque aqui é nítido que somos do mesmo lugar e tinha muitas barreiras sociais, de condicionamentos, protocolos que levavam a gente a desacreditar dessa igualdade, né? Tinha uma segregação, uma separação que ocorria que não vai ocorrer mais, né? E isso vai trazer, vai colocar a gente num lugar de segurança e proteção nesse novo período que estamos entrando, tá? No decorrer da leitura, se vier mais alguma coisa, eu falo. Vamos ver a frequência do feminino Yin. Temos aqui a proteção e a criação. Senhor das matas, grande espírito aqui. O amor e a irmandade. Índia branca. Espiral sagrado. Grande espírito, Bom, o que eu consigo observar na energia do feminino, que há uma proteção grande nesse processo de expansão do feminino, porque o feminino ele está conseguindo atingir
algum conhecimento ali que está muito ligado a essa origem, tá? O feminino está tendo acesso à origem da criação. Inclusive, eu tive muitos downloads sobre a origem e provavelmente isso vai estar no meu livro, que eu já comecei a escrever, e assim muda muito a visão que a gente tem da origem da vida no planeta, né? E vai puxar a gente para um lado mais científico, a origem da vida. Enfim, o feminino ele está tendo acesso a isso, a esses segredos, a esse lado mais purificado da dinâmica no planeta, porque a gente tem muitas convenções que dificulta esse sentimento de igualdade, né? Essas semelhanças que a gente só consegue observar quando a gente está tete a tete, né? Próximo à pessoa. Então, essa quebra desses valores, dessas barreiras, fazem com que a gente consiga se sentir mais unidos, mais próximos. Então, o feminino ele está tendo acesso a esse conhecimento da fonte, né, da raiz, dos primórdios, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? Mas essa camada que está sendo liberada agora para o feminino, constrói uma realidade que a gente pode chamar de uma realidade totalmente surreal, tá? Dentro da nossa crença, aqui no planeta surreal seria algo que a gente não consegue materializar, né? Então a gente pode colocar essa palavra surreal como algo que seria impossível e que a gente consegue materializar aqui. Então a gente está quebrando muitas pontes, né? Se a gente for falar assim o português mais claro, né? Aqui a narrativa mais clara, a gente está conseguindo quebrar muitos bloqueios, muitas pontes, muitas estradas estão mais estreitas, encurtou a distância, né? Então é um momento assim de uma nova realidade mesmo que o feminino está acessando. E é uma realidade que o principal de tudo traz uma grande libertação, tá? Vamos ver a energia Yang, temos o encantamento e temos a comunhão, tá? O encantamento aqui é ligado ao masculino, a energia Yang. Aqui fala que o masculino ele está num processo de vibrar muito alto, tá? O masculino ele está conseguindo vibrar alto e isso faz com que o masculino ele consiga resgatar a autoestima, a força na matéria de buscar e realizar, né? Tem uma energia de realização muito forte na frequência do masculino. E aqui toda uma comunhão, né, para que isso aconteça. Essa redução dos espaços, das distâncias que estão acontecendo, é muito importante, porque isso faz com que o masculino ele acredite nesse surreal, né? Ele acredite que não existe essa barreira. Tá caindo, eu acredito que um véu ali da ilusão que existe essa diferença, sabe, entre uma pessoa e outra. E isso é muito interessante, porque a gente tende nessa cultura nossa
a idealizar muito o outro, né? A colocar o outro, dependendo da posição que ele está, numa posição de soberania. E aqui a soberania ela está caindo por terra, né? E está sendo muito interessante isso, e vocês vão notar no decorrer do dia a dia de vocês, da vida, e como que esse processo está acontecendo, tanto a micro, né, no seu mundinho aí, quanto no macro, na grande sociedade. Então aqui o masculino, ele está nessa energia de realização como algo natural, né? Até na hora de se comunicar, de falar de algo que é surreal, de algo que não é ali fácil, na verdade não é algo comum de ser visto, vai ter uma certa dificuldade de manter uma narrativa como algo fantástico, né? Isso é fantástico, isso é incrível. Sabe essa narrativa super sensacionalista? Ela não vai acontecer, tá? Ela não vai acontecer porque não tem nem energia para você depositar numa situação que está muito ligada a você aumentar algo, a colocar um foco excessivo em algo que não deveria ter. Como que você vai endeusar o que não deveria ser endeusado, sabe? Até essa narrativa mentirosa, ela vai ser difícil de ser mantida, sabe? Essa energia de comprar um produto que não existe, né? E fazer esse produto ser. Não, até na hora de você narrar algum tipo de acontecimento que anteriormente você colocaria uou, você não vai conseguir, porque você não vai conseguir mentir mais. Você não vai conseguir mentir, porque uma das convenções sociais que a gente tem, os protocolos, a mentira é a base. Minta quem você é, não falem quem vocês são. Então, assim, ou você é ou você não é. A questão é que esse todos somos. Agora, o que você construiu de personagem, ele vai deixar de existir. E esse personagem, ele acaba sendo uma personalificação de um arquétipo que você criou. Por exemplo, o arquétipo que foi criado em cima de uma figura de um ser humano. Por exemplo, tá vindo a Madonna aqui. Criaram um arquétipo na Madonna como se ela fosse uma deusa, né? E não, é um ser humano que dependeu de outros seres humanos para construir esse arquétipo. E toda uma consciência coletiva afirmando ali que ela era aquilo. Isso é frequência, é energia que está sendo depositada nessa pessoa. Então, essa construção social, essa, essa canalização de energia num arquétipo não vai existir mais, tá? Não vai. Ah, o fulano de tal é. Não vai existir mais isso, tá? Essas convenções sociais que colocam pessoas em pódios, não vai existir mais isso, porque isso é mentira. É mentira isso. Então, uma das principais quedas que terão no social é a mentira, tá? Essa venda de estruturas que não existem, tá? Que não existem, sabe? Figuras que são criadas. Dentro da nossa história, a gente tem muitas figuras que foram criadas para serem, sabe, tipo o escolhido. Ah, essa figura ela foi escolhida para ser o símbolo de,
símbolo de algo. Não vai mais existir isso, porque essas barreiras que colocam uma pessoa... Até, sabe que filme que eu tô lembrando? Aquele mil anos antes de Cristo, que é aquele que tem da pré-história. Eu acho que é esse. Se eu tiver errado, aqui no Brasil chama esse nome. Eu acho que chama. Que tá lá no Egito e que não sei o que, mostrando eles construindo as pirâmides e tal. E daí tem a escolhida, que ela vem com olho na tribo. Não sei se vocês lembram desse filme. Mas enfim, o que eles estão me mostrando? Que naquela época o faraó era colocado como Horus na terra, né? O deus na terra. Então tinha um certo afastamento. Quando você endeusa alguém, tem um afastamento. Então a gente coloca, se afasta, não seja acessível, porque isso que coloca a pessoa num status de melhor que você, entende? Então, quando tem aproximação, você vê que aquilo não é tão aquilo. Então, esse distanciamento que existia naquela época, de colocar o faraó lá naquela... Nossa, ele é maior que nós, né? Tinha até uma questão de colocar roupas bem grandes, né? Volumosa. Ai, tem toda uma construção de imagem, para que a gente acredite que aquela pessoa realmente é superior. E quem nutre esses arquétipos somos nós, o inconsciente coletivo, acreditando e nutrindo aquilo. O que está acontecendo agora é que esse arquétipo ele vai cair por terra, porque vai ter uma aproximação dessas figuras a essas pessoas, são pessoas, né? Mas essa figura com a pessoa comum vai ter essa união. E aí que vai cair por terra esse conceito, né? Essa construção social de colocar personalidades ali como seres acima de todos nós, supremos. Não, vai ter uma igualdade. Isso tem a ver com a era de Aquários, que eu já falei que é a morte do ego. É a morte do ego. Então, todo mundo vai ser igual a todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo, é o coletivo. Então, essa queda dos grandes nomes, né? Na verdade, dessa idealização de pessoas, vamos escolher alguém para ser o símbolo, né? Os grandes símbolos vão cair por terra, tá? E isso está ligado a esse encurtamento que esse avanço tecnológico está trazendo. Tem várias questões, né? Que esse avanço tecnológico está trazendo, esse acesso a vários tipos de conhecimento, então está encurtando a coisa, né? O acesso a uma grande parte da população a uma qualidade de vida, né? Que antigamente estava muito dividido, e hoje está tendo uma grande quantidade de pessoas emergentes, está tendo aí. Então, emergentes, eu acho que é assim que fala. Então, está tendo uma grande quantidade de pessoas assim que entram e estão ali como um campo minado. Conseguiram minar esse afastamento, conseguiram estourar a ponte. A ponte foi estourada, então caiu todo mundo no mar, certo? Então agora é uma coisa só, não tem como colocar um personagem, não tem como colocar uma figura ali olha, essa figura ela vai fazer parte da história. Caiu os ídolos estão caindo, tá? Esse é o momento que a gente está, e isso vai fazer com que a gente tenha acesso
a coisas, pessoas que a gente achou que não conseguiria. Então, o momento histórico que a gente está fazendo parte, nesse momento, é um momento de grande avanço. Esse momento agora, né? Nesses últimos dias, semanas, a gente terá aqui muita confirmação de que essa pessoa que você colocou lá como alguém supremo é igual você, tá? Isso é assim, isso faz parte do inconsciente coletivo, ter essas figuras, colocar alguém como um arquétipo perfeito, isso faz parte, mas vai cair por terra no inconsciente coletivo. É todos nós que temos essa crença forte? Não, não é, mas em algum grau a gente tem. De achar que está muito distante, de achar que é muito estreito, sabe? E essa unificação, não sei se é assim a palavra que fala, não liga, gente, é canalizada, então estou passando a mensagem. Essa tá unificando, faz com que você compreenda que não existe barreiras. Não existe. Quem colocou as barreiras fomos nós. Então, quem coloca a barreira entre você e essa pessoa, você e esse sonho, você e esse objetivo, é você, né? É essa construção que está caindo por terra. Então, o que eu acredito, nos próximos dias, semanas, muitas coisas irão mudar, muitas coisas mesmo. E assim, vai mudar e vai mudar para melhor, tá? Para melhor. Porque vocês vão conseguir, com essa energia nova do Yang, avançar na matéria. Avançar. Se você já está nesse processo de autoconhecimento, de buscar o seu melhor, a sua melhor versão, o espaço vai ficar mais curto, não vai ter espaço-tempo, entende? Então, é um processo de realização que vem daqui para frente. O processo, para quem está nessa realidade que nós estamos, é um processo que vai começar os resultados, você vai começar a ver claramente os resultados, porque não existe esse bloqueio, tá? Não existe mais. Não existe mais. E aqui tá claro para mim. Espero que vocês tenham conseguido entender essa introdução. Vamos ver o feminino, o forasteiro e a consciência, uma nova consciência. O feminino está tendo acesso à origem. Tá? O feminino está tendo acesso à origem. Então, assim, é uma frequência de um clandestino. Algo clandestino? Não. É um estrangeiro mesmo. Tem a ver com uma pessoa estrangeira numa terra desconhecida, né? Um estrangeiro, um estranho ali. Então, é um momento estranho para o feminino. Vocês não ligam porque tá falando muito de etimologia. Parece que tá iniciando, é como se estivesse iniciando. A gente tá voltando à origem, entende? A origem. Então, aqui tá falando que o feminino tá no novo, mas é um clandestino ali. Não sei porque tá vindo clandestino, e eu sei que não é clandestino, mas estão falando clandestino. Tem essa questão do estranho.
E o feminino ali tá começando a observar esse bloqueio, tá? E aqui tá sendo aberto. Feminino vai experimentar o novo, o masculino, indo com a correnteza e a concessão. Então, o masculino, nesse momento, está no momento também de identificar esse bloqueio que existia. Mas, ao mesmo tempo, o masculino está fazendo um contato direto com essa nova realidade, que é uma realidade que mostra nitidamente quem o masculino é, né? E quando eu falo masculino, eu estou falando da energia yang, que tem a ver com os protocolos, as convenções sociais que a gente tem. Então, tá vendo o nível de toxicidade e de o quanto a gente é conivente com o próprio sistema, tá? O próprio sistema que escraviza a gente que confirma isso. A gente que fala não para o sonho, até aqui você vai, daqui para frente você não vai, e a gente alimenta isso. Então, assim, esse momento para o masculino, eu sinto que para o masculino está tendo muito conflito, muito conflito. E ao mesmo tempo, aqui há um grande alívio acontecendo, tá? Porque tem saída. A parede foi derrubada, chegamos no final, no beco, sem saída, e a grande surpresa é que derruba a parede. Derruba a parede que tem continuação. Muito espetacular. O fardo, o avarento e a celebração, exatamente. E a viagem aqui e a existência. Realmente aqui fala que tudo tem a ver com o controle e a posse, né? E a exaustão desse circuito que a gente vive de chegou no beco, volta para trás, sempre esse mecanismo, esse sistema. E agora aqui não, vai ser tudo misturado, não tem exclusividade, isso é exclusivo a mim. Eu sou exclusivo, eu sou um ser que não sou atingido. Não, aqui vai ter uma comunhão, tá? Uma comunhão e tem um novo tempo. Durou muitos anos, muitos anos de era conivente com a nocividade do processo do sistema. Agora, libertação. Então, se preparem a nível da vida, da rotina, muita coisa vai mudar. Só um minuto. Bom, gente, vamos lá. Olha, então o principal recado é esse, que a gente, as convenções vão cair por terra, tá? Essa questão de colocar pessoas em pedestais. Isso, na vida prática, talvez essa pessoa que você idealizou, que você está se relacionando, você tinha uma ideia formada dessa pessoa que vai ser desconstruída a partir dessa semana. E mesma coisa a pessoa de vocês, tá? O mais interessante nesse processo é que vai ter um enfrentamento muito grande do que você criou e do que é real, tá? Para quem já está no processo como nós, isso já faz parte do processo. Mas para quem não está, vocês podem ter certeza que muita gente vai começar a entender o tanto que era. Tá vindo a palavra imbecil. Eu nunca falei essa palavra, acredita? Nunca falei imbecil. A não ser Leno, né? Mas eu não é uma palavra que faz parte do meu vocabulário. O tanto que era imbecil em relação
colocar em pedestal pessoas, sabe? Não sei, eu tô passando a mensagem. Então vai ser uma semana muito importante, tá? No nosso processo aí, humano. Vamos ver aqui a energia do masculino. O tempo e a telepatia. Nossa Senhora. E a claridade, reconexão. Aqui tá passando por uma elevação da frequência. Provavelmente a gente já tá nesse processo, né? Já tá acontecendo nesse momento essa elevação da frequência. Então a gente vai conseguir ter essa conexão mais direta, mental, mais limpa, sem tantas crenças, né? E bloqueios. E aqui tá falando da necessidade da gente incorporar essa nova frequência, essa nova realidade, essa nova verdade, tá? Então, o masculino, ele tá na energia do momento de incorporação dessa nova realidade. Eu não sei, eu não vou nem ver aqui. É incorporação dessa nova realidade. Vamos ver o feminino. O cupido e o amor. O feminino está sendo trabalhado muito com a energia, a frequência do amor. Fazer meditação, tá, gente? Muito importante. Meditação, muito, muito importante. Precisa ser feito. Vamos ver aqui. Aqui o espiritual tá falando que há uma correção e tá ligado a esse limite, tá? O limite que foi pré-estabelecido ali, sobre os caminhos. Tá tendo uma reconfiguração dos caminhos, né? Dos limites na matéria, tá? Interessante. Vamos ver aqui no tarô. Energia do feminino, 5 de copas. Feminino ligado bastante emocional, mas com a rainha de espadas. Tem uma nova mentalidade. Rainha de copas e imperatriz e a rainha de paus. Meu Deus! 2 de paus, 5 de paus e a lua. Senhor Jesus. Olha, todas as rainhas, só faltou a de ouros aqui. Gente, mas tem a imperatriz. Então, representando todas elas. Olha, aqui tá falando que tem muitas transformações para o feminino, a nível mental, emocional, sobre o rumo da vida do feminino, profissional. Tem muita coisa acontecendo aqui para o feminino, muita coragem, muita segurança, muita fé, mente tranquila, emocional tranquilo, e assim o feminino lidando muito bem, conseguindo lidar aqui muito bem com as emoções passadas, sabe? O feminino conseguindo. Tem uma energia de grande transformação aqui. Vamos ver o masculino, qual a frequência. 10 de paus e o hierofante. O masculino, ele tá tendo consciência da estrutura que foi criada e do peso dos próprios conceitos, crenças. Tem uma questão cultural aqui também que traz um peso muito grande. E o masculino tá com esse peso ali em cima, mas ao mesmo tempo essa nova realidade. Então, tá incorporando essa nova realidade. O pensamento do feminino, rei de espadas, e o julgamento. Assim, claro, não tem como mentir, não tem como não ver a realidade como é. Então, aqui está tendo uma nova visão, um novo julgamento, né?
o feminino numa posição ali de clareza mental, de inteligência, de resolução, tá tendo um corte naquela oscilação emocional, aquela ferida ali que ficava exposta. Então, o feminino ele tá tendo a oportunidade de reescrever uma realidade diferente, tá? E com muita clareza. Vamos ver o pensamento do masculino, Cavaleiro de Copas e o 4 de Paus. Então, o masculino, ele vem com essa energia de oferta. De oferta para o feminino, né? Tem uma igualdade, sabe? Se tinha um desnível ali, cai por terra. É aqui, tete a tete, aqui, ó. Sabe? Cai por terra. Se tinha algum tipo de desigualdade, porque o que une esse feminino ao masculino justamente é a emoção, é o afeto, tá? É o movimento, é a vida acontecendo. Vamos ver o sentimento do feminino pelo masculino, 9 de ouros e o cavaleiro de paus, tá? O sentimento aqui é um sentimento de movimento, de transformação, de mudança inesperada num contexto que tinha uma extrema limitação. É como se tivesse ali uma restrição na matéria, uma restrição mesmo. Você vai até aqui, daqui você não vai mais. Isso mudando rapidamente, transformando a frequência do feminino e levando o feminino para o 9 de ouros, que é uma energia de total merecimento na matéria, de realização e desfrute dessa matéria, dessa realidade, reconhecimento material. E aqui, esse feminino, em relação a sentimento, ao masculino, uma energia muito segura do valor que tem, o valor, sabe? Dessa integridade, dessa independência material, essa segurança de ser quem é, sabe? E desse ancoramento que não existia. Então, aqui sobre sentimento, o feminino muito consciente do seu próprio valor, de quem é, né? E uma verdade aqui, levantando, olha, eu sou isso, sabe? Tipo, levantando a sua bandeira, eu sou isso, né? E isso colocando o feminino num lugar ali de igualdade, igualdade com o outro, que a gente aqui está falando do masculino, a gente está falando do masculino, mas a gente está falando de uma sociedade também, de um sistema de convenções. E aqui finalmente é o feminino com essa entidade, né? Conseguindo sentir ali essa segurança. Porque esse 9 de ouros, ele vem como segurança, estabilidade, de poder levantar essa verdade e não temer, a perda, sabe? A rejeição, e sim a comunhão, o integrar, tá? Porque tinha uma segregação aqui, agora não. O feminino, ele vem com uma nova verdade da integração, do coletivo ali, né? Do vamos unir.
tá? Então não tem essa barreira, ela tá sendo rompida. Tá sendo rompida e é com a segurança que o feminino está demonstrando. Vamos ver o sentimento do masculino pelo feminino, a temperança e o 5 de paus. É exatamente, eu sinto o masculino digerindo esse novo medicamento, eu sinto o masculino compreendendo essa nova verdade, aceitando essa nova crença, esses novos valores. E aqui é um momento de paciência, é um momento de espera. É um momento assim que a palavra é incorporação, tá absorvendo ali essa nova realidade, certo? Vamos ver a intenção do feminino, 8 de paus e o carro, tá? A intenção do feminino aqui é mudança, é avanço, é expandir, é ter o controle, né? É trazer avanço, mudança na matéria, tá? E também a integração de valores internos. É como se o feminino quisesse não, vai ocorrer aceleração de integração de valores internos, que traz muito avanço na matéria. E o masculino, a justiça, e os 5 de ouros. A intenção do masculino aqui é trazer novos conceitos, valores, trazer verdade para um lugar que estava faltando apoio, estava faltando reconhecimento, estava em falta. Tinha algo que não estava sendo justo, não estava sendo não estava numa organização, estava fora, estava excedendo. Então, o masculino ele vem trazendo justiça, tá? O feminino incorpora novos valores e o masculino se locomove na matéria, trazendo essa necessidade de desenvolver o equilíbrio, a justiça, conceitos, valores e aplicar isso, né? Então, provavelmente aqui, pelo que eu estou notando, dentro das nossas convenções sociais aí, dos protocolos, das etiquetas, agora, como vai cair por terra um sistema, a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas aí, pode ser pessoas de Sagitário e Libra, que vão trazer esse novo conceito de socialização. Com menos distância, sabe? Tem uma aproximação que vai ocorrer aqui, sabe? Vai ter um mexido. Se tinha camadas, não irão existir mais, tá? Porque vai ter uma nova etiqueta, uma nova regra, que não é uma regra, tem uma lascividade. A gente, ó, hoje quem tá vindo aqui tem uma questão ligada muito ao vocabulário, tá? Os mentores. Então, para algumas pessoas vai ficar difícil entender, que até para mim
tá? Mas é preciso falar desse jeito mais político, polido, certo? Certo. Aqui a intenção é a interação do feminino. Só um minuto. Bom, gente, voltei aqui. Então, aqui tá falando que o masculino ele vai trazer justiça. E o feminino aqui quer movimento, né? E o 2 de copas aqui vai ter uma interação mesmo, que vai trazer aqui uma alegria para ambos. Mas aqui fala que a união vai acontecer através da água, tá? A união vai acontecer através da água. O que vai unir, o que vai fazer com que as pontes não existam, vai ser quebrar a ponte e cair todo mundo na água. Vamos mergulhar. Vamos aí. Quem sabe nadar vai conseguir. Quem não sabe vai se afogar. Bom, vamos lá. Vamos ver o bloqueio aqui do feminino. Página de paus. E o pendurado, tá? O bloqueio do feminino tá a inércia, tá? Aqui, talvez a letargia, tá? Tá bloqueado pro feminino. O desafio, o imperador e o 5 de paus. Tá, o desafio aqui tá nesses conflitos aqui ligado a uma estrutura que já existe. Então, aqui eu vejo que o maior desafio é esse. Tem um detalhe aqui, que o desafio vai ser para o feminino, uma questão do trabalho individual, tá? É algo que vai colocar o feminino numa posição bastante difícil, porque difícil não, incômodo. Vai ser desafiante, porque o feminino vai ter que trabalhar em equipe, tá? O feminino vai ter que trabalhar em equipe e parece que até no momento o feminino desenvolveu um sistema mais autônomo, tá? E agora o feminino vai ter que pensar nesse coletivo. Vamos ver a bênção do feminino, o 10 de ouros e o pajem de espadas. Aqui tá falando que o feminino vai conseguir concretizar algo na matéria, chegar num objetivo através de uma ideia nova que aceita, tá? Então, através de uma observação nova, de algo novo, o feminino consegue chegar num valor na matéria. Vamos ver aqui o bloqueio. Vamos ver o bloqueio do masculino. O as de ouros e o 3 de paus, tá? 10 de copas e os enamorados. Aqui tá falando que tá bloqueado o masculino se comunicar, querendo ofertar para o feminino algum tipo de solução antiga, sabe? É como se fosse retribuir do mesmo jeito. Aqui vai ter que ter, não vai poder ser do mesmo jeito. Vai ter que trazer uma solução, um movimento, uma dinâmica nova. E aqui tá falando que o bloqueio do masculino tá ligado ao masculino cortar realmente um tipo de dinâmica ali que já estava acostumado. E essa dinâmica do masculino tá ligada ao emocional, tá? Vamos ver o desafio do masculino, 6 de copas e a grande sacerdotisa. Exatamente. Aqui tá falando que a dificuldade do masculino está exatamente na dinâmica antiga, ligada ao emocional, como que foi criado
A dificuldade vai ser difícil aqui lidar com o antigo, com o que fazia antigamente, tá? Vai ser difícil. E com o silêncio aqui, tinha um silêncio, parece que não tinha uma troca. Então, isso também deixava o masculino numa posição mais agradável, ou não tinha tanto movimento, porque era só uma via, entende? E agora não, vai ter essa troca. Isso vai ser um desafio. A bênção do masculino, o 8 de espadas e o 10 de espadas. E temos o 4 de copas. A bênção tá assim, é uma morte, é um momento de grande superação, de uma nova realidade que o masculino não sabe aonde vai dar. Provavelmente tem algum tipo de decepção do masculino, porque está andando em terreno que não conhece. Vai cair em armadilha, claro, normal, até porque essa interação nunca houve. Então, assim, imagina, gregos e troianos no mar. No mar. Vamos lá, cada um falando uma língua e tendo que se salvar. É isso aí, é sobre isso, né? Então, pode ser que um fala dá a mão, o outro entende o pé. Ai, gente, olha, vou te contar, vai. Ó, viver é uma montanha russa. É isso aí, é sobre isso. Vamos ver o feminino que tá bloqueando em relação ao masculino, 3 de ouros e o 5 de paus. Aqui tá falando que tá bloqueado ou está no processo aí de desbloquear a colaboração. Porque lembra que eu falei que o feminino vai ter que aceitar a colaboração. Então, hoje é um dos bloqueios do feminino, porque o feminino já estava, tô pronto. Já tô pronto, já domino aqui a situação. Tá bem dominado esse sistema, esse modus operandi. E aqui tá falando que com os desafios que irão aparecer, né, nos decorrer dos dias, da semana, o feminino vai ter que contar com a colaboração de outras pessoas. Vamos ver aqui o desafio. Temos a rainha de ouros, o rei de ouros, cavaleiro de... Por que eu tô falando o rei de ouros? É para alguém aí, hein? Tá? O rei de ouros, touro, virgem, capricórnio. Desafio. Mas aqui veio o rei de paus e cavaleiro de paus. E temos o 8 de ouros. Aqui tá falando que o maior desafio vai ser a comunicação e o movimento que vai acontecer de muita transformação, tudo muito rápido e pouco tempo para digerir, tá? Vai chegar o momento de investimento tal, mas o desafio maior vai ser dar conta, né, de tudo que irá acontecer, porque vai precisar de um certo foco, mas ao mesmo tempo as coisas acontecendo tudo muito rápido e resultado chegando. Então vai ser desafiador isso, né? E essa energia do rei de paus e do cavaleiro de paus fala de muito avanço na matéria, muita transformação ligada aos resultados, ao trabalho, muita coisa acontecendo, tá? Lidando com muitas situações, muitas pessoas. Feminino. Vamos ver a bênção do feminino com o masculino, rei de ouros. Aí, o rei de ouros. E o mago. Ó, veio assim, 3 de ouros, 8 de ouros, o rei de ouros e o mago. Aqui o feminino está manifestando uma estrutura enorme,
O feminino, ele precisa da colaboração de outras pessoas porque precisa se dedicar mais, tá? O feminino também precisa, nessa nova fase, aprender a confiar nesses apoiadores, nesse sistema que está sendo criado de apoio para poder manifestar essa nova realidade. Então, todos vão fazer parte desse... todos são importantes. Todos são importantes. No antigo sistema, tinha muito a polarização de algumas entidades. E agora não, todos seremos entidades exclusivas, entende? Então, todos são importantes. Todos. E o feminino vai compreender isso. Vai compreender isso. E isso vai dar vai tirar um fardo do feminino e vai fazer com que o feminino também possa focar no que realmente importa, tá? Então vem um novo tempo aí. Vamos ver aqui o bloqueio do masculino em relação ao feminino, a força e rainha de espadas e os 6 de ouros. Aqui o masculino vai ter uma certa resistência para confiar nessa troca justa, igualitária. Vai ter uma certa dificuldade, principalmente aquele masculino, aquela frequência que estava como Deus ali, né? E entender esse tete a tete, essa igualdade, vai ter uma certa resistência. E pode ser que tenha até algum tipo de fala um pouco mais difícil, sabe? Uma fala mais difícil aqui. Tem um certo desequilíbrio aqui que vai ocorrer, que é o obstáculo. Mas porque a falta de confiança nesse novo sistema. O que vai beneficiar isso? Vamos ver o desafio do masculino em relação ao feminino. 6 de espadas e a grande sacerdotisa. Aqui tá claro que para o masculino vai ser muito mais difícil. É muito mais difícil porque aqui é como se o feminino não tivesse voz, ou essas entidades não tivessem voz. Só o fortalecimento daquelas características, daquela história, daquele arquétipo que foi criado. Então não tinha voz, só tinha o fortalecimento da consciência do coletivo, né? E agora essa ponte ela vai cair, já caiu. Então, e agora? Como lidar com essa aproximação? Desafio. A bênção do masculino, a Nina dormiu aqui, caiu. O desafio, bom, voltei, cortou. Então, a bênção aqui virou os enamorados e o julgamento. Aqui a bênção é que vai ter uma recolocação e o mago, tá? O mago veio tanto para o feminino quanto o masculino. E o as de paus aqui é o início de uma nova aliança, de um novo movimento. E está muito claro que a história ela vai ser reescrita. Tudo isso é para chegar nisso, que o feminino teve acesso à origem e o final aqui é que a história será reescrita, tá? Até de Adão e Eva aqui, gente. Para alguns casos, né? Tô brincando. Para todos nós. Mas a questão aqui, a nível prático da vida,
é que uma situação que tinha ali uma conotação duvidosa, sem uma definição, vai ser definido diferente agora. Então, tem uma manifestação, tanto masculino quanto feminino irão manifestar uma nova realidade na Terra, tá? Vamos ver aqui o bloqueio de ambos, Pagem de Copas e o 3 de Paus. Tá bloqueado sabe, aquela energia apaixonadinho, sabe, aquela coisa assim de colocar a pessoa no ideal. Não vai existir mais isso no mundo inteiro, com qualquer pessoa, tá? Aquilo de colocar como figura. O desafio, o louco e a rainha de paus. Essas novas ativações serão um desafio, porque é pular no vazio, né? Isso traz medo. A bênção, 7 de ouros e o cavaleiro de ouros. Aqui tá falando que a bênção é que essa estrutura que tá fechando, ela tem algum tipo de início dentro dessa estrutura. Então a gente vai aparentemente pular no vazio, mas não vai ser o vazio. Bom, gente, eu voltei. Então aqui tá falando que o melhor de tudo é que a gente não vai cair no vazio, tá? Como a gente acha, como desafio. Mas que aqui tem uma bênção que é a construção, né? E dentro dessa construção tem uma semente que está viajando no tempo que vai chegar agora. Então tem algo que a gente vai conseguir se apegar, tá? Não vai ser totalmente do zero, do nada. Não, vai ter ali uma sementinha. Então esse é o nosso desafio agora, desse momento, tá? Vamos ver palavras soltas aqui para o feminino. Bem-vindo. Uma nova realidade. Uma frase. Essa questão, tem uma questão aqui, ligado ao emocional. Masculino. Um sonho. O amor ilumina. Proteção. Reescrevendo o futuro. Não é, vocês já sabem, né, que eu falo uma coisa e faço outra, né? Vocês entenderam aqui, né? Vamos ver aqui. Tem algum tipo de segredo que está sendo descoberto. Tem algo que está sendo chegado uma informação para o feminino de algo que estava oculto, estava nas memórias. Masculino, aproveitando uma oportunidade, as coisas não estão perdidas. Um lado claro das coisas e segredos também, e valores. Aqui está sendo revelado mesmo para ambos, coisas que nem sabiam, tá? Então vem aí uma nova realidade para todos nós, tá bom? Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.